Bom, gente, eu vou contar agora para vocês, assim, a aula da Inglaterra. Essa foi, assim, uma coisa, assim, fantástica, maravilhosa. Olha, foi uma coisa tão emocionante que, olha, vale a pena vocês escutarem. Gente, o Royal Physician de Londres, aliás, de ele ficar num lugar maravilhoso, em frente ao Regent's Park, é um lugar para nós médicos que é a medicina da Inglaterra, né? É o Royal Physician of London. Então, assim, é uma coisa, é uma casa que tem um auditório, né? E nesse auditório que eu fui convidada para dar aula. E para você subir no auditório, parece aquele MoMA lá de Nova York, você vai subindo numa espiral. E nessa espiral, nessa rampa que você vai subindo, tem as fotos de todos os médicos ingleses. Então, veja bem, desde a época, olha, para você ter uma ideia, quando o Brasil foi descoberto em 1500, eles já tinham a primeira universidade de medicina. Para vocês terem uma ideia, como a gente, né, é atrasado. Então, você via aqueles médicos com aquelas perucas, né? 1500, 1600, 1700, 1800, e você vai subindo e você vai vendo, né? Os médicos que foram diretores, que foram presidentes, que fizeram história, enfim. Então, você já se sente assim, meu Deus do céu, eu, uma brasileira, sul-americana, vou dar aula no Royal College of Physicians de Londres. Não é possível. Bom, e o que eu fiz, né? Naquela época, exatamente coincidiu que os meus pais tinham uma viagem para o Oriente, eles iam para a China. Então eu falei para eles: venham comigo, vocês assistem minha aula, porque eu já dava aula sempre, eles nunca tinham assistido, e aí depois vocês seguem viagem para o Oriente, né? E eu volto para o Brasil. Tá bom, tá bom. Então fui para a aula era um auditório assim, inclinado, né? Então o púlpito ficava lá embaixo e aqui todo mundo, né, enfileirado assim. Então você fica embaixo e todo mundo fica em cima. Todo mundo sentado, auditório lotado, umas 200 pessoas. Eu dei a minha aula, expliquei tudo e quando terminou a aula, eu falei para as pessoas que estavam assistindo, falei, olha gente, eu queria agradecer muito o convite, mas eu queria principalmente agradecer a presença dos meus pais que estão aqui, porque na verdade se não fossem meus pais, eu também não estava aqui, né? Porque além deles me darem a vida, eles me sustentaram, a minha faculdade de medicina, os meus estudos, os estímulos do começo da carreira. Então, assim, eu sou muito grata aos meus pais e eles estão aqui, então eu queria agradecer muito. Obrigado, pai, obrigado, mãe. Todo mundo levantou. Todo mundo levantou. Os meus pais ficaram sentadinhos na cadeira e o auditório inteiro levantou e ficou dando parabéns para eles. Foi uma coisa linda, 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 maravilhosa. E quando acabou, né, tudo, que eu encontrei meus pais de novo, e aí, gostaram? Foi legal? Tá? Minha filha, como é que você entendeu todas aquelas perguntas que eles fizeram em inglês? Ai, eu dei muita risada. Ô, mãe, se eu não entender o inglês, como é que eu vou dar aula? É mesmo, né? Mas difícil, né? Foi muito bacana. E como eu contei para vocês, lembra? Eu já fui para a Alemanha, teve aquela aula na Alemanha. Pois nessa reunião que teve na Alemanha, eles convidaram uma médica inglesa para aprender junto, porque as duas eram muito amigas, a alemã e a inglesa. E essa médica inglesa, muito simpática, muito agradável, Bárbara, e ela me contou a história dela. E eu achei tão interessante que eu vou passar isso para vocês, tá? É uma história de vida, né? Não é assim uma história da injeção, mas eu achei tão legal. Olha só, há muitos anos atrás, ela veio da Rússia, né? Já era médica, mas veio para a Inglaterra, estudou, aprovou o diploma, começou a trabalhar e ficou trabalhando como médica dermatologista em Londres e numa cidadezinha próxima a Londres. E aí ela já estava estabelecida, tinha 2 consultórios que ela trabalhava, ela já tinha tido um filho, o filho dela já era grande, enfim. Aí ela, olha só, viu um anúncio de jornal
de uma pessoa que queria se relacionar, anúncio de jornal. Gente, não tinha o Tinder naquela época, anúncio de jornal. Aí ela pegou o anúncio, tinha esse rapaz que queria se relacionar, tal. Aí ela falou, também não tô namorando, já tô um tempo aqui, vou experimentar. E combinaram de sair, e saíram, e já se gostaram logo na primeira vez. Ela é muito falante, animada, muito bonita, uma loira linda de olho azul. E aí começaram a conversar e ele falou para ela, olha, eu trabalho numa empresa, né, de ar-condicionado, então, assim, né, não tenho muito, assim, não posso te levar num lugar, assim, talvez seja, assim, bom para você, porque eu tenho um salário curto. Ela falou, não, mas a gente divide, eu sou médica, trabalho muito, mas a gente divide, não tem problema. E eles foram saindo, e foram se gostando, e foram passeando, e foram ficando juntos, enfim, foi rolando um romance muito bom. Aí passaram-se mais ou menos uns 6 meses. Ele falou para ela assim, querida, vamos passar na fábrica, porque eu deixei uma máquina lá ligada e um rapaz me ligou que eu preciso ir lá desligar, preciso resolver isso, porque agora eu já sou encarregado e tal. Ela falou, tá bom, então vamos. Aí foram para a fábrica, abriram a fábrica, era um fim de semana, estava todo fechado, não tinha ninguém. E ele foi entrando nas salas, foi entrando na sala aqui, na sala tal. Ela falou, bem, pelo amor de Deus, olha aqui, você não pode, seu chefe deve ter câmera, você é doido, né? Até que ele sentou na cadeira do dono da empresa e ficou lá sentado. E ela ficou enlouquecida. Pelo amor de Deus, a gente vai ser preso, isso é invasão, não pode, você é louco, tal, não sei o quê. Aí ele sentou lá e falou, então, amor, tem uma coisa para te falar. Eu sou o dono, a empresa é minha. Ele era miliardário. Vocês acreditam nisso? Não é uma história de, assim, princesa do castelo? E depois, eu fui várias vezes dar aula na Inglaterra, e aí conheci a casa dela. Ela realmente morava num castelo. Nesse castelo tinha uma outra parte do castelo que era o consultório dela, maravilhoso. E aí ela ainda continuou com outro consultório na outra cidade, mas eu achei muito legal essa história, por isso que eu contei para vocês.